Antes que existisse o som, antes que o universo respirasse sua primeira partícula de luz, havia apenas a presença de Deus, infinita, absoluta, eterna. E no coração dessa eternidade, uma força invisível movia-se sobre o nada. Era o Espírito. A voz de Deus ainda não havia ecoado o haja luz, mas o Espírito já estava lá, pairando sobre o abismo, preparando o caos para receber a ordem divina. E é sobre ele, esse mistério que habita o invisível e se revela no palpável, que você está prestes a compreender algo que talvez jamais tenha sido revelado a você dessa maneira. Você já se perguntou quem realmente é o Espírito Santo? Não apenas como um conceito, uma força ou um símbolo, mas como uma pessoa real, viva, consciente, que sente, fala, guia e transforma. Quantas vezes você ouviu seu nome sem entender de fato o poder que ele carrega? E se eu te dissesse que o Espírito Santo é o próprio sopro de Deus caminhando sobre a terra e que o mesmo poder que criou o universo pode habitar dentro de você? Imagine isso, um poder tão puro que não pode ser contido, uma presença tão santa que transforma qualquer ambiente, uma voz tão suave que pode ser abafada pelo ruído do mundo, mas tão intensa que quando você se silencia, ela domina o seu interior. É esse Espírito que está prestes a ser revelado a você, não como um conceito teológico distante, mas como alguém que te conhece melhor do que você mesmo. No princípio, a Escritura diz: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso significa que antes da criação existir, o Espírito já estava em movimento. Ele não apenas assistia, ele agia. Ele é o Deus que se move. Onde há caos, ele traz ordem. Onde há trevas, ele acende a luz. Onde há morte, ele sopra vida. E esse mesmo Espírito que flutuava sobre o abismo é o mesmo que hoje busca habitar dentro de você. Ele não é uma energia distante, é o próprio Deus querendo fazer morada no seu interior. A diferença é que o Espírito não invade, ele convida. Ele não força a porta, ele espera que você a abra. Você já percebeu que há momentos em que o mundo inteiro parece em silêncio e algo dentro de você sussurra, te chamando de volta? Esse sussurro, essa inquietação, essa paz que não se explica, é Ele. O Espírito Santo fala na linguagem que a alma entende, mesmo quando os lábios não conseguem expressar. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava nos homens de forma permanente. Ele vinha sobre profetas, reis e juízes por um tempo, capacitando-os a cumprir missões específicas. Foi assim com Sansão, quando recebeu força sobrenatural, com Davi, quando foi ungido rei, com Elias, quando enfrentou os profetas de Baal. O Espírito descia, agia e se retirava. Mas algo mudaria para sempre quando o Filho de Deus viesse ao mundo. O Espírito Santo seria revelado não mais como uma força que vem e vai, mas como um companheiro eterno. Quando Jesus andou entre os homens, o Espírito se manifestava nele de forma plena. Cada palavra de Jesus, cada milagre, cada olhar cheio de compaixão era expressão viva do Espírito em ação. Por isso, ele dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Agora imagine o momento em que os discípulos estavam ao redor dele, ouvindo suas últimas palavras antes da ascensão. Jesus sabia que em breve eles enfrentariam o mundo sozinhos. E então, ele faz uma promessa que mudaria a história. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Outro Consolador. Não um substituto, mas alguém igual a ele. A mesma presença, o mesmo poder, o mesmo amor. Jesus estava dizendo: eu vou, mas o Espírito virá, e não apenas estará com vocês, ele estará em vocês. Essa é a maior revelação espiritual que o homem poderia receber.
O Deus que antes habitava no templo, agora habitaria dentro do ser humano. E é aqui que o mistério se torna pessoal. Porque o Espírito Santo não é apenas a presença de Deus no mundo, é a presença de Deus em você. Ele não está em um altar distante, mas no seu coração. Ele é o que te convence do erro, o que te consola na dor, o que te dá forças quando todos te abandonam, o que te levanta quando o mundo te empurra para o chão. Mas quantas vezes você tenta caminhar sozinho, se esquecendo de que há um poder dentro de você que o próprio inferno teme? O Espírito Santo é o sopro que ressuscita sonhos, é o fogo que purifica, é o vento que guia, é a voz que sussurra a direção quando tudo parece confuso. Ele não apenas te inspira, ele te transforma. Há uma diferença entre conhecer o Espírito e ter comunhão com ele. Conhecer é saber que ele existe. Comunhão é viver com ele, ouvir sua voz, sentir sua presença, perceber quando ele se entristece e quando se alegra. Porque sim, o Espírito Santo sente, ele ama, ele se entristece, ele se alegra quando você escolhe o bem. Ele é o amor de Deus em forma de presença. Quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos no Pentecostes, algo sobrenatural aconteceu. Línguas de fogo desceram sobre cada um, e eles começaram a falar em outras línguas, declarando as grandezas de Deus. Mas mais do que um evento místico, aquilo foi o cumprimento da promessa. O Espírito que antes pairava sobre as águas, agora habitava dentro de homens e mulheres comuns. O céu havia tocado a terra, e o templo de Deus agora era o corpo humano. Você já percebeu que o mundo tenta imitar o que o Espírito faz? As pessoas buscam paz em filosofias, poder em status, alegria em prazeres passageiros, mas nada disso é permanente. Porque tudo o que é humano cansa, mas o que vem do Espírito renova. Ele não oferece apenas consolo, ele oferece sentido. E sentido é algo que o mundo não pode dar. O Espírito Santo é aquele que te lembra quem você é, quando o pecado tenta te convencer do contrário. Quando a culpa te acusa, ele te chama de filho. Quando o medo te paralisa, ele te sussurra coragem. Quando a dor te sufoca, ele te envolve com uma paz que o entendimento não consegue traduzir. Você já sentiu essa presença? Não uma emoção momentânea, mas uma certeza silenciosa, como se o próprio céu tivesse te abraçado. É Ele, o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no Jordão e o conduziu pelo deserto, é o mesmo que deseja te conduzir hoje. Ele te ensina a discernir o certo do errado, o verdadeiro do falso, o caminho do abismo. Mas há algo que poucos entendem. O Espírito Santo não é apenas um conselheiro, ele é o poder de Deus em ação. Em Gênesis, ele cria. Em Êxodo, ele capacita. Em Juízes, ele empodera. Nos Evangelhos, ele cura. Em Atos, ele envia. E hoje, ele habita. O Espírito Santo é o cumprimento do plano eterno de Deus de habitar com o homem. E é por isso que ele é tão combatido, porque o inferno teme o Espírito. Satanás sabe que um homem cheio do Espírito Santo é incontrolável. Você pode prender um corpo, mas não pode aprisionar um coração cheio da presença de Deus. Pode silenciar uma voz, mas não pode calar o Espírito que fala através dela. A Bíblia diz, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isso significa que não é sobre o quanto você é capaz, mas sobre o quanto você se rende. O poder do Espírito não se manifesta em orgulho, mas em entrega. É quando você reconhece sua fraqueza que ele se torna sua força. Quantas vezes você orou e sentiu que as palavras não saíam? Quantas vezes o coração estava pesado demais para falar? É nesse momento que o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele traduz o que você sente quando você não consegue expressar. Ele entende lágrimas, ele compreende silêncio, ele responde antes mesmo de você pedir.
Mas o Espírito Santo também é fogo. Ele não é um convidado tímido que se acomoda no canto do coração. Ele é o fogo que consome tudo o que não vem de Deus. Ele queima o orgulho, o ego, a mentira, a vaidade, o pecado. E quanto mais você o permite agir, mais puro você se torna. Você já percebeu que há pessoas que carregam uma presença diferente? Que quando falam, algo muda no ambiente? Que quando oram, o clima espiritual se transforma? Não é sobre carisma, é sobre presença. É o Espírito Santo fluindo através delas. E isso não é privilégio de poucos, é convite para todos. Mas há um preço: comunhão. O Espírito não habita onde há resistência. Ele se manifesta onde há rendição. E talvez seja por isso que ele fala tão baixo, porque só quem silencia o mundo o suficiente é capaz de ouvi-lo. Você precisa entender algo. O Espírito Santo não é um sentimento, é uma pessoa. E o erro de muitos é tratá-lo como uma sensação que vai e vem, quando na verdade ele é o próprio Deus tentando ter comunhão constante com você. Ele fala, ensina, se entristece, consola e age. E quanto mais você o ignora, mais distante ele parece. Não porque tenha ido embora, mas porque o ruído do mundo abafou sua voz. Quantas vezes você percebeu que algo dentro de você te dizia para não seguir por um caminho, mas você ignorou? Quantas vezes sentiu o impulso de orar, mas adiou? O Espírito fala com insistência, mas jamais com imposição. Ele convida, ele chama, ele inspira, mas nunca obriga. E essa é a beleza da presença divina. O amor que respeita a liberdade. Jesus disse: Ele vos guiará a toda a verdade. Isso significa que o Espírito Santo é aquele que te conduz quando você não sabe o que fazer. Ele é o mapa quando a estrada desaparece, a bússola quando a direção se perde, a voz que diz: este é o caminho, anda por ele. E quantas vezes você buscou respostas em todos os lugares e esqueceu de perguntar a ele? O Espírito Santo não está distante. Ele está esperando que você o convide a participar das suas decisões. Quando você pede sua direção, ele te guia não apenas pelo caminho mais fácil, mas pelo caminho mais correto. Ele te ensina a discernir pessoas, situações, oportunidades, te livra de armadilhas invisíveis e te prepara para o que o inimigo jamais poderia prever. E é aqui que começa o clímax da história. O Espírito Santo não foi enviado apenas para te consolar, ele foi enviado para te capacitar. Quando Jesus prometeu o Consolador, ele também disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Isso não é apenas uma promessa espiritual, é uma convocação celestial. O Espírito Santo é o poder de Deus dentro do homem. É ele quem transforma o tímido em ousado, o fraco em forte, o pecador em santo. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, foi o mesmo que, cheio do Espírito, pregou para 3.000 pessoas no dia de Pentecostes. Isso é o que o Espírito faz. Ele muda a natureza. Ele transforma medo em coragem, dúvida em fé, fraqueza em propósito. Mas a pergunta é: por que há tantos cristãos sem poder? Por que tantos falam de Deus, mas poucos refletem a sua glória? Porque falar sobre o Espírito é diferente de viver com ele. E muitos se contentam com a teoria, sem jamais buscar a comunhão. Você já pensou que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive em você? Pare por um momento e tente compreender isso. O poder que fez o corpo de Cristo voltar à vida habita dentro de você. Isso não é uma metáfora, é uma realidade espiritual. E se esse Espírito habita em você, então não há morte, vício, ferida ou passado que possa te dominar. Mas esse poder não se manifesta em orgulho, e sim em entrega. O Espírito não se move em corações cheios de vaidade, mas em corações quebrantados. Quanto mais você se esvazia, mais ele preenche. Quanto mais você se cala, mais ele fala. E quando você finalmente entende que não é você quem controla a presença, mas é ela que te conduz,
tudo muda. Você já notou que há momentos em que o mundo inteiro parece pesado, mas basta você se ajoelhar e algo muda dentro de você? Esse algo é alguém. É o Espírito te envolvendo, te lembrando que você não está sozinho. É Ele te dando paz quando o mundo oferece desespero. É Ele te sustentando quando as forças se acabam. O Espírito Santo é aquele que te leva ao arrependimento, mas nunca à culpa. Ele te mostra o erro não para te condenar, mas para te restaurar. Ele não aponta o dedo, ele estende a mão. Ele é o toque suave que cura a alma ferida. Ele é o vento que limpa a mente das mentiras do inimigo. Ele é a chama que reacende a fé quando tudo parece apagado. E quanto mais você o conhece, mais percebe que viver sem ele é sobreviver sem propósito. O Espírito Santo não é um acessório da fé. Ele é o próprio centro da vida espiritual. Sem ele, a igreja é apenas um prédio. Sem ele, a oração é apenas um ritual. Sem ele, a palavra é apenas letra. Mas com ele, tudo ganha vida. Ele é o autor da revelação. Quando você lê a Bíblia e algo parece pular do texto direto para o seu coração, é ele. Quando uma passagem antiga de repente faz sentido de um modo que transforma sua visão, é ele. Quando uma simples frase se torna resposta para algo que você nem conseguiu orar, é ele. O Espírito é o intérprete divino da verdade eterna. Você já reparou que Jesus nunca fez nada sem o Espírito? Desde o nascimento, ele foi gerado pelo Espírito. No batismo, foi ungido pelo Espírito. No deserto, foi guiado pelo Espírito. Nos milagres, foi movido pelo Espírito. E na cruz, foi sustentado pelo Espírito. E se o próprio Filho de Deus viveu dependente dessa presença, por que você tentaria viver sem ela? Mas aqui está o ponto mais profundo. O Espírito Santo não é apenas um ajudador. Ele é o próprio Deus agindo em você. Ele é o vínculo entre o céu e a terra, o elo que conecta o trono de Deus ao seu coração. Quando você ora, é Ele quem leva sua voz ao Pai. Quando você clama, é Ele quem traduz seus gemidos em palavras celestiais. Quando você se cala, é Ele quem te representa diante de Deus. E é por isso que o inimigo faz de tudo para te distrair, porque ele sabe que um cristão sem comunhão com o Espírito é um cristão sem poder. O diabo não teme quem fala de Deus, ele teme quem anda com Deus. Ele não teme quem lê sobre o Espírito, ele teme quem vive cheio do Espírito. Você quer saber o que o inferno mais teme? Um coração em oração, um coração cheio do Espírito Santo, um coração que carrega a presença onde quer que vá, porque onde o Espírito está, as trevas não permanecem. Onde o Espírito se move, cadeias se quebram. Onde o Espírito habita, milagres acontecem. O Espírito Santo é o poder criador, o fogo purificador, o vento que renova e a voz que transforma. Ele é o mesmo que capacitou Elias a chamar fogo do céu, que encheu Moisés de sabedoria, que deu a Davi coragem, que deu a Isaías visão e a Ezequiel revelação. E esse mesmo Espírito está disponível a você agora. Mas talvez você pergunte, como posso conhecer o Espírito Santo de verdade? A resposta é simples e profunda. Conheça Jesus, porque o Espírito nunca age fora do Filho. Ele sempre glorifica o Cristo. Quando você se aproxima de Jesus, o Espírito se manifesta. Quando você adora o Filho, o Espírito te envolve. Quando você se rende ao amor do Salvador, o Espírito te transforma. E é nesse ponto que você percebe que a presença do Espírito não é um privilégio para poucos, mas uma promessa para todos. Pedro declarou: "Esta promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar." Isso inclui você. Mas talvez você tenha se afastado. Talvez a voz que um dia te guiava agora pareça distante. Talvez o fogo que antes ardia agora seja apenas cinza. Não importa, porque o Espírito Santo não desiste de quem ama.
Mesmo quando você o ignora, ele continua batendo a porta. Mesmo quando você se afasta, ele te chama de volta. O Espírito não se ofende para se afastar. Ele se entristece para te restaurar. E se hoje, ao ouvir essas palavras, algo dentro de você está sendo despertado, saiba, é Ele te chamando novamente. É Ele dizendo: eu nunca te abandonei, apenas esperei você se lembrar de mim. Ele não quer apenas estar com você nos momentos de adoração, mas em cada respiração da sua vida. Ele quer te ensinar a andar em santidade, a viver com propósito, a amar como Jesus amou. Ele quer ser o amigo que te consola, o mestre que te ensina, o fogo que te impulsiona. E quando você o deixa agir, tudo muda. O medo perde força, o pecado perde sabor, a vida ganha direção. O Espírito Santo não transforma apenas o que você faz, ele transforma quem você é. Ele não muda apenas as circunstâncias, ele muda a essência. Agora, imagine um mundo onde cada pessoa que crê em Deus realmente vive cheia do Espírito, onde cada lar se torna um templo, cada palavra um canal de vida, cada gesto um reflexo do amor de Cristo. Esse é o propósito. Esse é o plano. O Espírito Santo é o cumprimento do desejo eterno de Deus. Habitar entre nós, habitar em nós. E quando Ele habita, não há espaço para o vazio. Quando Ele se move, nada permanece igual. Quando Ele fala, até o caos se cala. Hoje, o Espírito Santo está te chamando. Não para que você o entenda completamente, mas para que o experimente, porque o Espírito não é explicado. Ele é vivido. E a diferença entre quem apenas crê e quem é cheio do Espírito é a entrega. Você está disposto a se render? Está pronto para dizer: Espírito Santo, eu quero te conhecer de verdade? Porque Ele está pronto para te encher. E quando Ele te enche, você não é mais o mesmo. A oração se torna prazer, a adoração se torna vida e até o silêncio se torna comunhão. O Espírito Santo é o fôlego de Deus, te dando vida todos os dias. É o consolo que vem quando todos se vão. É a presença que te abraça quando o mundo te rejeita. Ele é a voz que nunca te abandona. E quando tudo parecer perdido, lembre-se, o mesmo Espírito que trouxe ordem ao caos no princípio é o mesmo que pode restaurar o que foi destruído em você. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo é o mesmo que pode ressuscitar sua fé, sua esperança, seus sonhos, porque Ele é o Espírito de vida, Ele é o Espírito da verdade, Ele é o Espírito de poder, Ele é o Espírito do Deus vivo. E se hoje você sente o coração queimando, é porque o mesmo fogo do Pentecostes deseja acender dentro de você. Deixe-o agir. Diga agora, em silêncio ou em voz alta: Espírito Santo, eu te recebo. E quando você disser isso de todo o coração, algo invisível começa a acontecer. As correntes se rompem, o medo se dissipa, a presença se instala. Você foi criado para viver em comunhão com Ele. E só quando o Espírito Santo habita em você é que a vida faz sentido. Porque no fim, entender quem Ele é entender o próprio coração de Deus. O Espírito Santo é o amor de Deus em movimento. Ele é o céu tocando a terra. É a eternidade invadindo o tempo. É o próprio Deus dizendo: eu quero estar com você, agora e para sempre. Então, se essa mensagem tocou o seu coração, feche os olhos por um instante, respire fundo e perceba: Ele está contigo. Não é emoção, é presença. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas, agora paira sobre você. E enquanto Ele te envolve, lembre-se, você nunca mais estará sozinho, porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Obrigado por acompanhar até aqui. Deixe seu like e inscreva-se para não perder os próximos vídeos.